No começo dessa semana aconteceu o velório da Rainha Elizabeth, que teve uma repercussão mundial, uma comoção mundial. Junto desse cenário de tristeza, também veio um cenário de desespero. E agora? Quem vai ocupar o trono? Todo mundo começou a se perguntar como é que vai ficar essa situação. E aí, aos poucos, o plano foi sendo revelado, todo mundo ficou sabendo que a verdade sempre foi que o trono nunca fica vazio, nunca ficaria vazio. No exato momento que a rainha faleceu, o filho dela automaticamente assumiu o trono. Alguns gostaram, outros não, mas a gente não tá aqui pra falar disso. Esse vídeo aqui é pra falar sobre algo que eu vi acontecendo no meio desse caos e que eu acabei me identificando. Quando tudo aconteceu, a rainha faleceu, até rimou. A palavra que eu acho que define bem, assim, todo o sentimento, todas as discussões que foram levantadas em cima disso, os boatos, tudo, na verdade, se resumiu a um sentimento de desamparo, sabe? Tipo, e agora? Estamos sozinhos. O que vai acontecer com o Reino Unido, né? E eu acho que desamparo é uma palavra boa pra nomear isso. E aonde que eu me identifiquei no meio disso tudo, né? Eu fiquei pensando que muitas vezes eu, e talvez você também, se sinta desamparada. Se sinta sozinha, abandonada. E talvez a gente também entre nesse ciclo de pensamentos que são tantas discussões levantadas em cima disso, em cima desse sentimento de desamparo, que a gente nem sabe mais pra onde ir, que a gente fica totalmente perdido. Foi isso que, de certa forma, né, de uma forma assim figurada, aconteceu com o povo da Inglaterra. E o ponto em comum que esse povo precisa lembrar e que a gente também precisa lembrar é que o trono nunca fica vazio. Gente, em momento nenhum ele tá desocupado. Eu queria te falar que, por mais contraditório que pareça, por mais que não faça sentido com o sentimento de solidão que você tem sentido, eu queria te lembrar, mesmo assim, que Deus sempre esteve com você. Que ele sempre foi um Deus de perto. Mas então, se ele tá perto, por que eu não sinto ele? Por que eu não vejo ele? Não consigo ver o agir dele em todas essas situações que eu tenho passado? Porque às vezes, gente, tem situações que nos colocam de frente, nos colocam de cara, com o medo, com a incerteza. Assim como aconteceu na situação da Rainha Elizabeth. Todo mundo teve que enfrentar a mesma situação de agora alguma coisa vai ter que mudar. E o incerto assusta a gente. Às vezes a gente tá tão no piloto automático de focar no ocorrido, de focar no que aconteceu e deixar a gente ser confundido por tantos sentimentos que aparecem. Isso toma conta da nossa mente, toma conta do nosso coração. E o problema tá aí, quando a gente deixa de olhar pro plano que já tá traçado. Se na mesma hora que a rainha morreu, a gente já parasse e olhasse para aquele plano que tava todo pronto para quando esse dia fosse chegar. Na verdade, tem um princípio, eu vou deixar o nome aqui, que afirma isso, que o trono nunca fica vazio, que ele sempre vai ser ocupado imediatamente. E com Deus também é assim. Às vezes a gente se sente desamparado. Todo esse bombardeio de sentimento, de medo, vem pra confundir a gente, pra gente não olhar para aquilo que já tá estabelecido. A rainha tinha um plano estabelecido e Deus também tem algo estabelecido. Um plano? Não, uma promessa. Isso é bem mais garantido do que um simples plano bolado por mentes humanas. Jesus estabeleceu uma promessa de que nunca te deixaria só. A gente não precisa sentir Jesus pra saber que ele tá perto. Se você tá assistindo até aqui, tenha certeza que ele não chegou pra você por acaso. Ontem, quando eu tava vendo sobre o funeral, sobre todas essas explicações políticas, né, de sempre ter realmente um sucessor pra monarquia, eu tava pensando e Deus tava falando essas coisas ao meu coração. O que ele tava falando me curou de muitas formas. E aí eu tava pensando se eu traria isso pro canal ou não traria, se era algo só pra mim. E pedi pra Jesus falar comigo. Na manhã seguinte, quando eu acordei, tinha um texto da minha avó, do grupo da família. E adivinhem, justamente falando sobre solidão. E eu anotei uma frase desse texto que me chamou muita atenção, que dizia assim: a solidão nem sempre vem de estar sozinho. Pode vir de pensar que você tá sozinho também. Sobre o povo da Inglaterra, de certa forma, se sentir desamparado com a morte de quem liderava eles, na verdade eles não estavam realmente desamparados, já tinha alguém naquele trono. Mas vocês perceberam que o sentir vem pelo pensar? Com Jesus é a mesma coisa. Você se sentir sozinho não necessariamente significa que você tá, porque ainda que falte homem nessa terra, uma pessoa nessa terra pra te acolher, pra estar junto de você, no céu nunca vai faltar. Tem um homem assentado no trono. Você tem sim quem esteja do seu lado. Enquanto as pessoas estavam em desespero, elas só estavam se esquecendo que a própria rainha já sabia que esse dia ia chegar, que ela iria morrer um dia e ela mesma já tinha preparado tudo. E o mesmo cenário com Jesus, só que dessa vez ainda mais
mais seguro, porque ele é um Deus realmente onisciente. É um Deus que realmente sabe. E não só onisciente, mas onipresente, também onipotente. Então ele sabe todos os momentos difíceis em que a gente vai precisar dele. E por tanto saber, quando ele se fez homem e estava aqui caminhando entre nós, antes de voltar aos céus, ele já deixou uma promessa estabelecida. Nunca estaríamos só. Que a gente descanse nessa promessa. Jesus não tem que entrar na caixa, no cubo que a gente coloca para ele entrar. Ele não é ocupado demais e tem gente demais para olhar, que em algum momento ele pode dar aquela escapadinha ali do trono para ver alguém, então quando você precisar dele, ele não vai estar lá. Não, o trono nunca fica vazio. E essa é uma promessa eterna. Eu não queria finalizar com as minhas palavras, mas com as palavras dele. Então eu vou ler um pedacinho do Salmo 33 e eu já te peço para deixar o seu like nesse vídeo para alcançar mais pessoas, porque essa mensagem precisa ser espalhada. Que também a gente não conte só com o algoritmo, mas que você também enfie o dedinho aí no compartilhar e manda para aquela pessoa que você sempre vê se queixando, que se sente só. Manda para uma pessoa que tá passando por uma tempestade. Lembra ela que o silêncio de Deus também é uma resposta, não é um sinônimo de ausência. Salmo 33, a partir do versículo 13. Dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade. Do seu trono, ele observa todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. Nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército, nenhum guerreiro escapa por sua grande força. O cavalo é vã esperança de vitória, apesar da sua grande força, é incapaz de salvar. Aqui tá falando sobre a gente não confiar só em planos humanos ou na nossa própria força, né? Mas confiar naquele Deus que tudo sabe e que tudo vê. E aí ele continua: mas o Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a esperança no seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes vida, mesmo em tempos de fome. Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Nossa esperança não está num plano feito por homens de que o trono não fica vazio. Nossa esperança está na promessa eterna, feita por um ser eterno, que nos ama com amor leal, que é nosso auxílio, a nossa proteção, e que nele se alegra o nosso coração. A nossa esperança está naquele que do seu trono observa todos os habitantes da Terra. E que não observa de uma forma apática, distante, não, mas de perto. E se relaciona de uma forma pessoal com a gente. Eu espero que vocês não encarem esse vídeo como uma mera reflexão, como um fato aleatório, comparação entre a história da morte da rainha e a história de Jesus. Não. Eu quero que vocês levem a sério a promessa de que não existe solidão para quem anda com Deus. A gente pode contar com Ele, a gente deve, porque o trono nunca fica vazio. Não se esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para chegar mais conteúdos sobre alma, espírito, sobre o corpo. Muitos beijos cor-de-rosa no coração de vocês. Tchau!